1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Eu vou ler na minha versão e os irmãos podem acompanhar na sua, ou então aqui está sendo projetado no telão. Diz assim a palavra do Senhor: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica de tudo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo que permanece nele não vive em pecado, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Oremos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, e nós clamamos a Ti, Pai, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de falar aos nossos corações, Pai. Pai, que não sejam minhas palavras, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo falando ao coração de cada um dos meus irmãos, assim como já falou ao meu coração, Pai. Que nós possamos compreender aquilo que Tu tens reservado para nós e que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade, Pai, e termos prazer em fazê-lo assim, porque somos Teus filhos, Pai. É em nome de Jesus que oro. Amém. Amados, vocês lembram que alguns domingos atrás eu falei a respeito de uma nota de R$20? Lembram? Que ela circulou. Assim também são muitas vezes os falsos cristãos. Eles podem produzir algumas obras, mas quando chegarem diante do trono da graça de Deus, vão ser rejeitados e ele vai dizer: apartem-se de mim, porque eu não vos conheço. E nós vimos que o especialista, para saber se uma nota é falsa ou não, ele não precisa conhecer todo tipo de falsificação. Basta que ele conheça a fundo a nota verdadeira. E toda aquela que não combinar com a verdadeira, automaticamente é falsa e deve ser rejeitada. Nesse texto, João está nos advertindo acerca da existência de falsos cristãos, a quem ele no versículo 10 chama de filhos do diabo. Assim como os especialistas se dedicam em conhecer a cédula verdadeira e autenticá-la para rejeitar as falsas, João nos oferece uma descrição clara acerca dos verdadeiros filhos de Deus, para que nós possamos rejeitar todo aquele que é falso. E quando nós analisamos com cuidado, nós vemos que o contraste entre o cristão verdadeiro e o cristão falso é bastante evidente. Nós é que muitas vezes não prestamos atenção. E o versículo-chave, então, é o versículo 10, que diz assim: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão.
Toda vez que nós nos deparamos com algum cristão que se diz cristão e que tem dificuldade em amar ao seu irmão, e muito pelo contrário, muitas vezes diz que odeia o seu irmão, ou maquina contra o seu irmão, nós estamos vendo um falso cristão. A prática da justiça e o amor pelos irmãos são uma evidência daqueles que são verdadeiros e aqueles que são falsos cristãos. Nos primeiros 2 capítulos de João que nós analisamos, ele tratou de alguns contrastes. E agora, então, ele vai fazer uma outra abordagem. Vocês lembram que nós vimos uma vida real, nós vimos o falso e o verdadeiro, nós vimos a questão Me fugiu o termo agora. Mas nós vimos ali que ele estava falando a respeito de alguma coisa que tinha a ver a comunhão dos cristãos. Aquele que está em comunhão com Deus pratica a justiça. Aquele que não está em comunhão com Deus, ele tem dificuldades com isso. E agora, então, nos capítulos 3 até o capítulo 5, a ênfase de João vai ser a respeito da filiação. Sermos ou não filhos de Deus. E ele chama de nascidos de Deus. E essa é a ideia central neste capítulo. Quando ele diz ali no texto que o cristão não pode praticar o pecado ou viver pecando, ele está falando de alguma coisa muito séria. Evidentemente que nenhum de nós é santo e nenhum de nós pode arrogar e dizer que eu não peco jamais. Mas não é disso que ele está falando. Ele não está falando de um pecado ocasional. Ele está falando daquele que tem o pecado como uma prática normal da sua vida, aquele que peca e nem sequer se dá conta daquilo que está fazendo. Afinal de contas, se nós olharmos a Bíblia, nós vamos ver que os grandes homens e grandes mulheres de Deus no passado pecaram. Mas eles não faziam do pecado a prática normal da sua vida diária. Nós vamos ver que Abraão mentiu. Ele mentiu por causa da sua esposa. Está lá em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ver que Moisés um dia perdeu a calma e desobedeceu a Deus. Está registrado em Números. Nós vamos ver que Pedro negou a Jesus Cristo 3 vezes. Nós vamos ver que Davi pecou. Mas todos eles tiveram uma coisa em comum. A prática do pecado não era algo do seu dia a dia. Tanto é que quando pecaram, eles caíram em si e se arrependeram. E quando eles pecaram, eles reconheceram a transgressão e pediram perdão a Deus. Quando nós olhamos para aquele pessoa não salva, ou para um cristão nominal, nós vamos ver que ele leva uma vida de pecado natural. E ele não se arrepende disso. E é interessante que nós convivemos com homens, com mulheres cristãos durante anos, anos e anos. E você nunca ouve eles dizerem, me perdoe. É uma palavra que não sai da boca deles de jeito nenhum. Por quê? Porque não reconhecem que erraram. Porque não reconhecem a necessidade de buscar perdão. Porque não tiveram arrependimento. Nós nos deparamos com homens e mulheres na caminhada cristã que não é por uma questão física. Existem pessoas que têm dificuldade física e não podem se ajoelhar. Não é, Elaine? E Deus sabe disso e Ele reconhece. Mas tem irmãos e irmãs das mais variadas igrejas que não se ajoelham a não ser que tropecem em alguma coisa e quando se ajoelha, rala o joelho. Porque do contrário, você não consegue ver eles dobrar o joelho de forma alguma. Isso são características que João está falando. João está falando que algumas pessoas pecam ocasionalmente, como um deslize na sua vida, mas não faz parte da sua vida, do seu dia a dia. Mas existem aqueles que pecam habitualmente. É aquele irmão, aquela irmã que
não tem dificuldade nenhuma em falar mal dos outros e fala com uma naturalidade como se estivesse fazendo a melhor coisa desse mundo. São pessoas que destroem a vida dos outros sem pestanejar e ainda acham que estão fazendo a coisa certa. E então João está falando que essas pessoas não dispõem dos recursos divinos, porque o Espírito Santo não está tocando o coração delas e dizendo para que se arrependam. Elas podem ter feito uma profissão de fé linda, elas podem ter sido batizadas, elas podem fazer uma série de coisas, mas não passou de algo exterior, não houve transformação interna. E então essa distinção que o João está fazendo aqui, nesse texto de 3 a 10, ele está dizendo que o cristão verdadeiro não vive em pecado. Ele eventualmente peca, mas imediatamente se arrepende, confessa e pede perdão. Já o outro não tem dificuldade em seguir em frente, participa de atividades religiosas, canta, faz de tudo, mas não tem transformação interior. A pessoa que é filho de Deus, é nascido de Deus e tem o DNA de Deus correndo dentro de si. Aquele que não é nascido de Deus não tem o Espírito Santo, o DNA divino dentro de si. E aí então João nos apresenta razões pelas quais nós devemos ser cristãos verdadeiros e não cristãos falsos. E ele nos ensina como separar isso. E nos primeiros versículos de 1 a 3, ele diz que Deus, o Pai, nos ama. O que diz lá no versículo 1 até o versículo 3? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus por essa razão. O mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. O amor de Deus por nós é uma coisa singular. E o versículo 1 nos diz, vejam que grande amor, que amor extraordinário, que amor peculiar, que amor maravilhoso que Deus nos tem concedido. Mesmo quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou e enviou o seu Filho único para morrer por nós. E o plano da salvação começa no amor de Deus. E eu confesso para os irmãos, às vezes eu tenho algumas dificuldades, quando a gente diz, algumas pessoas dizem, quando eu aceitei Jesus, como se fosse algum mérito. Eu diria que quando Jesus aceitou o meu pedido de perdão, isso é bem diferente. Porque não há mérito nenhum em nós para que nós alcancemos a salvação. E aí, então, em alguns tradutores, eles falam a respeito desse versículo 1, dizendo que Deus, de fato, nos chama de filhos e filhas. E filhos e filhas são aqueles que têm dentro de si o mesmo sangue, o mesmo DNA. Quantas vezes nós vemos dificuldades, e eu diria que se nós houvesse, e não é se houvesse, porque de fato há, e a palavra do Senhor nos diz como é que se faz o teste do DNA para saber se é cristão ou não, e João está nos dizendo exatamente aqui como fazer isso. Nós somos filhos ou filhas de Deus na medida em que nós entendemos o relacionamento com Deus e nós nos empolgamos e nós nos entregamos e nós temos comunhão com esse Deus. Somente quem conhece a Deus através de Jesus Cristo é capaz de ser chamado filho ou filha de Deus. Nós vemos ali no versículo 2, ele falando a respeito daquilo que nós seremos, né? Versículo 1, ele diz o que nós somos, filhos de Deus.
No versículo 2 ele vai falar a respeito daquilo que nós seremos. E ele está fazendo uma referência à segunda volta de Jesus, quando ele vier buscar a sua igreja. O amor de Deus por nós vai além do nosso nascimento terreno, ele vai ao nosso novo nascimento e ele nos acompanha ao longo de toda a nossa vida até o dia que Jesus Cristo voltar. Quando Jesus Cristo vier, todos os cristãos verdadeiros o verão e se tornarão como ele. Paulo nos diz lá na carta aos Filipenses. E isso significa, evidentemente, que nós teremos um novo corpo. Nós teremos um corpo glorificado, um corpo adequado para podermos viver no céu. Mas João vai mais longe ainda. Ele diz que nós somos e seremos, mas ele diz também aquilo que nós devemos ser, no versículo 3. No versículo 3 ele nos diz assim: e assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança. Ou seja, nós precisamos nos purificar. Nós precisamos nos limpar, nós precisamos nos afastar de todo tipo de pecado. Nós precisamos viver uma vida pura. Por causa do amor de Deus, Ele um dia nos quer junto dEle. O incrédulo, ele peca, e quando ele peca, ele é uma criatura pecando contra o Criador. Mas o filho e a filha de Deus, quando peca, é um filho ou uma filha pecando contra o Pai, pecando contra a graça, pecando contra o amor. E é bem diferente. Isso faz com que nós tenhamos na nossa memória o significado de uma expressão bastante corriqueira ao longo das Escrituras, que é o temor do Senhor. E quão poucas são as pessoas que entendem o que significa o temor do Senhor. Normalmente nós pensamos que temor é medo, mas é muito mais do que isso. É algo muito mais profundo, algo muito mais completo, é algo muito mais que vem de dentro de nós. Significa a reverência com a qual nós nos dirigimos ao nosso Deus, a reverência que nós temos diante dele e o cuidado que nós temos. Eu creio que cada um dos irmãos aqui, quem aqui é cristão desde pequeno? Então tá. Deixa eu aproveitar a Júlia que está ali. Júlia, eu tenho certeza que teus amiguinhos e amiguinhas de colégio já te convidaram para participar de alguma coisa que você sabia que não agradava a Deus. Já. E eu também tenho certeza absoluta que quando você disse que você não ia, eles começaram a zoar e dizer um monte de coisas que não tinha a ver. É ou não é? Agora, o que é que leva a Júlia a não participar daquilo? A mãe podia nem ficar sabendo. Mas existe um Deus lá no céu que tudo vê, que tudo sabe. E aí, nós não apenas não fazemos porque o pai e mãe terreno vão ver, mas porque o nosso Deus está atento à nossa vida e está vendo. E nós não deixamos de participar por medo do que Deus vai fazer conosco, mas deixamos de participar porque nós sabemos que isso desagrada o nosso Deus. Quem aqui daria um presente para uma pessoa que sabe que ela não ia gostar? Nós podemos até comprar um presente achando que vamos agradar e de repente não agradamos. Mas quem deliberadamente compra um presente para ser rejeitado? Ninguém. É a mesma coisa em relação ao nosso Deus, como se nós estivéssemos presenteando a Ele alguma coisa que Ele rejeita. Segunda razão, segunda coisa que nós precisamos ter claro que João nos fala, que Deus, o Filho, morreu por nós.
E João, então, vai falar da vida futura de Jesus. E ele sai da vida passada e vai para a vida futura. Quando ele fala em se manifestou, quando ele fala em apareceu e quando ele diz que vai se manifestar. Amados, quando nós, filhos e filhas de Deus, pecamos, nós no fundo, estamos demonstrando que nós ainda não entendemos o devido valor daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Se nós tivermos um entendimento daquilo que Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário, a nossa atitude em relação ao pecado será profundamente diferente. Jesus Cristo veio a este mundo para tirar o pecado do mundo, mas ele fez uma série de coisas. E ali nos versículos, em Romanos 14, 23, nos diz: tudo que não provém da fé é pecado. E Jesus Cristo então veio para tirar os nossos pecados, a nos capacitar para vivermos de uma forma agradável a Deus. Em Provérbios 24, 9 diz: os desígnios do insensato são pecado. Em Tiago 4,17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. 1 João 5,17 diz: toda injustiça é pecado. E João define o pecado como transgressão da lei. Ele considera o pecado uma contaminação. E aqui nesse texto, ele chama ele de rebeldia contra Deus. E o interessante é que a ênfase dele não é sobre pecados, no plural, mas sobre pecado no singular. Por quê? Porque todo aquele que tem a raiz do pecado dentro de si é que vai pecar de diversas formas. O fato de Deus ser amor não significa que ele não tenha regras, que ele não tenha normas para a vida da sua família. 1 João 2,3 diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. É uma norma, é uma regra, é um mandamento. Guardarmos os mandamentos de Cristo. 1 João 3,22 nos diz assim: e aquilo que pedirmos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E ainda 1 João 5,2 ele diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Os filhos de Deus não estão sob o jugo da lei do Antigo Testamento, porque Cristo nos libertou dele. Mas isso não significa que nós possamos viver sem lei, viver do jeito que nós queremos. 1 Coríntios 9, 21 diz: não estão sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. O pecado é, antes de mais nada, uma questão de vontade. E quando nós insistimos em fazer nossa própria vontade e contrariamos a vontade de Deus, nós nos tornamos rebeldes. E a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Qualquer que seja a atitude exterior do pecador, a sua atitude interior é de rebelião. Nós temos que pensar como tem sido a nossa atitude em relação a Deus, a nossa atitude em relação aos nossos irmãos, a nossa atitude em relação à obra do Senhor. Como é que nós temos vivido? Nós temos buscado a presença do Senhor? Nós temos engolido em seco e seguido em frente, fazendo a vontade do Senhor? Nós sentimos a alegria de estar na presença uns dos outros? Ou nós gastamos tempo matutando, pensando como fazer para que a nossa vontade seja realizada? Deus espera que nós sejamos submissos a Ele. Jesus Cristo viveu sem pecado.
E para que nós possamos nos identificar com Ele, nós precisamos nos afastar do pecado. Jesus Cristo morreu para remover os nossos pecados. E quando nós conhecemos a pessoa de Cristo, então nós compartilhamos da bênção da sua morte e da sua ressurreição. E Ele nos capacita a sermos obedientes ao nosso Deus. Quando nós pecamos deliberadamente, nós estamos negando a obra de Cristo na cruz. E é por esse motivo que Paulo chama as pessoas que pecam desse modo como sendo inimigos de Cristo. Em 1 João 3,6 nós lemos: todo aquele que permanece nele não vive pecando. E esse permanecer é estar nele, estar em comunhão constante, direta, ser filhos e filhas de Deus. Aquele que peca deliberadamente ou habitualmente prova que não conhece a Cristo. Amados, Cristo não apenas morreu por nós, mas também nós precisamos morrer com Cristo. Nós precisamos nos sujeitar a Ele. E aí então o pecado deixará de ter domínio sobre nós. O que Paulo fala? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele... Tem muita gente tentando resistir ao diabo, pensando que ele vai fugir dele, sem precisar se sujeitar a Deus. E não vai dar certo. Não vai dar certo. E João, então, ele fala bastante sobre isso. E ele fala o contraste sobre Cristo, em quem não há pecado, e com o diabo, que não faz outra coisa a não ser pecar. Satanás é o nosso inimigo. Satanás é aquele que quer nos afastar da presença de Deus, é aquele que quer nos atrapalhar em nossa caminhada, ele quer destruir, aniquilar a obra de Deus na nossa vida. Mas ele nunca vai fazer isso de forma clara, ostensiva. Ele vai fazer isso de forma miúda, com pequenas ideias, com pequenas sugestões. Ele vai dizer: tá nada, esquenta não, nada a ver, fica frio, vai em frente. E aí as pessoas vão e quando menos esperam, estão nas mãos do inimigo. Conta-se que depois da final da Segunda Guerra Mundial, os soldados japoneses, alguns deles foram descobertos, escondidos em cavernas e em ilhas do Pacífico. E alguns desses soldados viviam de forma selvagem, de forma assustada, porque eles não sabiam que a guerra tinha terminado. E eles só se entregaram quando entenderam que não havia mais razão para lutar. Amados, nós podemos descansar no fato de que nós sabemos que o inimigo das nossas almas já foi derrotado. A sua sentença já foi decretada. Mas, infelizmente, existe um tempo até que ela seja aplicada. E nós precisamos conhecer a Deus para não entrarmos no jogo do inimigo durante esse tempo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Os falsos cristãos tentam convencer os verdadeiros de que a pessoa pode ser salva, mas que ela pode continuar em pecado, que é um pecado menor, que é um pecado que não atrapalha. Outros vão dizer que determinadas coisas não precisam ser feitas. E é interessante que existem pessoas que acreditam que podem ser filhos de Deus, filhas de Deus, prejudicando o próximo. Acredito que podem ser filhos e filhas de Deus mentindo. Acredito que podem ser filhas ou filhas de Deus se negando a auxiliar o próximo. Não conhecem profundamente quem o nosso Deus é. E a terceira coisa que João nos ensina aqui, que o Espírito Santo vive em nós.
Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O Espírito Santo nos impede de estarmos fazendo isso. Por quê? Porque ele está constantemente nos chamando a atenção. Talvez uma das coisas mais dramáticas que aconteça na nossa vida seja a questão da regeneração. É quando tudo em nós é transformado. E a palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E muitas vezes nós mesmos temos dificuldades de passar por esse processo. E como tem cristão chorando do lado da tumba do velho homem, com saudades daquelas coisas. E é interessante que muitas vezes você vê alguns cristãos dando testemunho, e é muito comum isso no mundo gospel, eles vão dar testemunho, e eles falam tanto daquilo que eles eram e tão pouco daquilo que eles são agora em Jesus Cristo, que você fica pensando que eles têm saudade daquele tempo. Mas nós não podemos ser assim. Nós temos que olhar para frente, olhar para o alto, e nós sabemos que o que nos espera é a morada eterna na presença de Jesus Cristo. A justificação representa uma nova posição nossa diante de Deus. Representa a separação para os propósitos de Deus. Representa uma nova natureza, a natureza divina colocada em nós. A única maneira de nós entrarmos para a família do Senhor é através de Jesus Cristo, é através do novo nascimento. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Vida física produz vida física. Vida espiritual produz vida espiritual. O Espírito Santo de Deus usa a palavra de Deus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos salvos pela fé. E é pela fé que nós devemos viver. No milagre do novo nascimento, o Espírito Santo nos concede uma nova vida. Amados, assim como os filhos físicos têm a natureza dos pais, os filhos espirituais também precisam ter a natureza de Deus. A velha natureza produz o pecado, mas a nova natureza encaminha para uma vida de santidade. O velho homem e o novo homem é o contraste da vida cristã, a carne e o espírito, a semente corruptível e a semente incorruptível. Amados, talvez uma das maneiras de explicar como é que isso acontece é eu fazendo uso daquilo que eu li a respeito de um índio convertido. E esse índio, então, estava explicando como é que vivia essas duas naturezas. Talvez vocês já tenham lido a respeito, já tenham visto até postagem. E ele diz assim que ele tem 2 cães famintos dentro dele. Um cão mau e um cão bom. E aquele que vai sobreviver é aquele que ele alimentar melhor. Eu diria que nós temos dentro de nós um espírito mau e um espírito bom. Nós temos o espírito da carne e o Espírito Santo. Aquele que nós alimentarmos mais é aquele que vai se sobressair. O homem físico precisa de purificação. Quando nós vamos nos alimentar, quando nós vamos fazer uma série de coisas, nós estamos constantemente lavando as mãos, lavando o rosto, tomando banho. O homem espiritual precisa fazer as mesmas coisas. E como é que ele lava? Pedindo perdão, se arrependendo, pedindo que o Senhor o liberte, que o Senhor ensine, que Deus o encaminhe. É o mesmo procedimento. A promessa de Deus é: eu curarei as vossas rebeliões. Está lá em Jeremias 3, 22. Toda vez que nós nos rebelamos contra Deus, toda vez que nós pecamos, nós estamos nos rebelando. E somente Deus pode nos transformar. Somente Ele pode fazer com que nós tenhamos uma vida nova. O único remédio é confessar o pecado e se voltar para Cristo,
a fim de que ele traga cura e purificação. O nosso ser interior não precisa apenas de alimento, mas ele precisa de purificação. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz em 1 Timóteo 4:7, exercita-te pessoalmente na piedade. O exercício espiritual para o cristão inclui, ou encerra em si, compartilhar de Jesus Cristo com os outros. Amados, como nós vemos cristãos com dificuldade de compartilhar Jesus Cristo com os outros. E aí você conversa e a pessoa diz, eu não sei, eu tenho dificuldade. Querido, pede a Deus que Ele te capacita. Quando nós amamos alguém, nós queremos o bem ou o mal dessa pessoa? O bem. Qual é o bem maior que uma pessoa pode ter? A salvação, Jesus Cristo. E, no entanto, nós guardamos Ele para nós e não falamos com o outro porque ele pode se ofender, ele pode ficar chateado, porque ele pode achar que... Querido, querida, então o teu amor por ele ou por ela não passa de blá, blá, blá. Você não ama de fato. Você ama a ideia que ele ou ela faz de você. E você tem um receio muito grande que ele ou ela digam que você é chato ou chata. E para preservar a tua autoimagem, então você prefere que ele ou ela vá para o inferno. Só não se esqueça que junto com ele e ela, a tua autoimagem vai também. Porque a palavra do Senhor diz que importa que diminua eu e ele cresça em mim. As pessoas precisam ver Jesus Cristo em mim. Muitas vezes nós somos tentados pelo inimigo, mas eu diria que além da tentação do inimigo, muitas vezes nós mesmos somos preguiçosos e nós não somos verdadeiramente cristãos porque nós não entendemos o tamanho do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Entregar-se ao pecado, ou permitir que o pecado esteja presente na nossa vida, é uma característica dos filhos e das filhas do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Portanto, todo mentiroso é filho dele. E quem diz que guarda os mandamentos do Senhor, mas não faz aquilo que ele manda, é mentiroso. Jesus Cristo reduziu todos os mandamentos em 2. Lembram quais são? Nós falamos disso semana passada. Ama teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E o teu próximo está indo para o inferno e você não está nem aí com isso. Será que você está amando ele? Ou então você está indo junto com ele numa boa? Eu lembro de um filme que eu assisti, retratava a vida de um músico, uma coisa assim, e ele tocava rock. E aí o filme vai terminar, ele está tocando rock, adoidado no piano, e ele diz, estou indo para o inferno tocando rock, porque o rock é a minha vida. Não estou dizendo que o rock seja demoníaco, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo da posição daquele artista. Ele sabia que estava indo para o inferno e dizia que estava indo para o inferno feliz. Amados, nós precisamos tomar muito cuidado. Quando nós dizemos que nós conhecemos a Deus, mas nós não guardamos os mandamentos, a verdade não está em nós. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como o justo ele é. E aquele que pratica a injustiça não é filho de Deus. O Novo Testamento condena
diversas ideias insensatas que andam por aí. E muita gente diz que em nome da liberdade pode fazer todas as coisas. Que agora não existe mais lei, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas eu te digo que toda vez que você acha que você está em controle da sua vida, na verdade a tua vida está nas mãos de outro. A velha natureza, ela não é o corpo físico. A velha natureza é aquele desejo de fazer aquilo que nós queremos. E de que maneira o Filho de Deus vence os desejos da velha natureza? Precisa entregar toda a sua vida, seu corpo, tudo que tem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deve dedicar tempo à leitura e estudo da palavra de Deus. Deve dedicar tempo para a oração. Os irmãos chegaram a ver algumas postagens que o Kemuel fez do tempo que estava lá na Coreia? Alguma daquelas chamou a atenção de vocês? Vocês viram que existem N portas abertas 24 horas por dia para que as pessoas entrem e orem a qualquer hora do dia? Nós temos feito isso. Ah, pastor, eu faço isso em casa. Ótimo, você faz em casa. Mas a pergunta que eu te faço, e eu lembro, me ocorreu agora uma coisa. No passado havia um grupo de cristãos que gostavam de orar no monte. Lembram disso? Agora já não é mais tão comum. Parece que foi uma moda que passou e foi embora. Mas quantos cristãos que diziam que eles não iam lá porque eles oravam no monte de cobertas? E aí a pergunta que eu faço: o que é que impedia de ir orar naquele lugar? Porque não era necessário ir lá ou porque prezavam mais o seu conforto? Eu vou compartilhar uma experiência que tive. Foram em 2 ocasiões. A chuva agora me lembrou. Minha esposa deve lembrar disso. Nós estávamos numa igreja e as coisas... Havia algumas dificuldades ali na igreja e nós nos reunimos, um grupo, na verdade éramos em 3, e nós decidimos que nós iríamos diariamente orar. E nós íamos para o monte. E nós íamos lá para o monte orar. E uma noite nós saímos para orar e nós íamos à meia-noite. Não tem nada de especial nesse horário, irmãos. Mas nós entendíamos que nós deveríamos fazer alguma coisa que fosse além do nosso conforto. Tá? Porque orar às 6, 7, 8 horas da noite, numa sala quentinha, com um ar-condicionado, uma pipoquinha, não sei o que lá, é uma coisa. Outra é nós irmos à noite, sair de casa no frio, e aí nós fomos orar ali na região do zoológico. E nós saímos uma noite. Pensa numa noite que choveu que nem essa. Choveu. E nós chegamos em casa enxutinhos. Nem um fio de cabelo molhado. Numa outra ocasião nós fomos, não estava chovendo. Tinha chovido antes, mas ali não estava chovendo. E nós voltamos para casa encharcado. A esposa olhar e pensar: de que chuveiro vocês saíram? Porque não houve chuva. Então, amados, muitas vezes nós temos deixado de buscar a presença de Deus e Deus fala conosco e Deus se manifesta de maneiras que nós não conseguimos explicar, de maneiras que nós não conseguimos entender. Mas nós precisamos retomar a prática da oração. Eu lembro muito bem, há não muito tempo atrás, 6 horas da tarde, um grupo de pessoas orava pelo culto. E hoje isso já não tem mais acontecido. Semana de oração nós tínhamos de segunda. Tem acontecido, eu vi algumas cabeças fazendo assim, mas não às 6 horas.
Tempos atrás, nossas reuniões de oração ao longo da semana eram momentos de nós compartilharmos do poder de Deus, das maravilhas que Deus fez. E parece que cada dia que passa, menos e menos irmãos se fazem presentes. Amados, se nós não nos colocarmos diante de Deus, nós então estamos com uma séria dificuldade. Nós precisamos ter um comportamento diferente. Nós precisamos nos derramar na presença de Deus e ter a disposição de ouvir dele aquilo que ele tem para nos dizer. A nossa oração não muda a Deus, mas muda o nosso coração. O verdadeiro cristão não pratica o pecado, mas o cristão falsificado não tem dificuldades com isso. Amados, João escreveu para que nós fiquemos atentos. E ele nos leva a pensar, ele nos leva a refletir. E é uma coisa que cada um responde para si, não vai responder para mim, mas responda para si mesmo. Você tem tido a natureza divina dentro do teu coração ou você apenas tem feito de conta que é cristão? Você é cristão porque você está acostumado ou você realmente sente a presença de Deus cada vez que você o busca? Você tem cultivado a natureza divina, lendo a Bíblia e orando, se derramando diante de Deus todos os dias? Ou você só busca a Deus na hora do sufoco, na hora da dificuldade, na hora do desespero? Como alguns chegam e dizem assim: pastor, não tenho mais a ninguém a quem recorrer a não ser Deus. E a vontade que dá de dizer, você está começando pelo lugar errado. Se tivesse começado por Deus, você não estava nessa situação. Meu ser interior está contaminado por algum pecado não confessado? Sabe aquele pecadinho de estimação que você tem ele lá? Você sabe que tem ele, mas você não abre mão dele? Você tem permitido? A pergunta é, eu permito que minha velha natureza controle os meus pensamentos, controle os meus desejos? Ou eu deixo que a natureza divina controle todo o meu ser? Quinta pergunta e última. Quando a tentação aparece, eu fujo dela ou eu entro no jogo? Eu me entrego à oração ou eu me entrego à tentação? Quantas vezes depois a gente diz, a carne é fraca. De fato, a carne é fraca, mas o espírito tem que ser forte. E se a carne está vencendo o espírito, ela, mesmo sendo fraca, é sinal de que o espírito está mais fraco ainda. A vida real, a vida honesta, a vida correta diante de Deus, a vida que faz a diferença, aquela vida que não é uma vida nominal, mas é uma vida verdadeira, ela é marcada pelo fato de que Deus controla e governa a nossa vida. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que nós possamos verdadeiramente, quando nós nos colocarmos diante de Deus, pedindo que Ele sonde o nosso coração, como fez o salmista. Sonda, meu Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, que nós possamos verdadeiramente ouvir do Senhor que nós temos andado na direção correta. Que nós possamos verdadeiramente estar caminhando segundo a vontade do Senhor. Que a vontade que prevalece em nossa vida seja a vontade de Deus e não a nossa. E que os nossos atos, os nossos comportamentos, as nossas conversas, as nossas atitudes possam ser colocadas num mural para que todos vejam e nós não vamos passar vergonha nenhuma por aquilo que as pessoas estão vendo a nosso respeito. Amém? Que Deus nos abençoe.